Boa noite, boa noite a todos. Queria falar um pouco do tópico antes de a gente começar, que a gente está falando sobre as manifestações de Deus, né? A gente vai conversar, a gente está fazendo em ordem cronológica, né? Então, no passagem passado, a gente falou de 4 deles. A gente vai falar de Buda, Cristo e Maomé. E falar um pouco, talvez, a conexão que pode estar entre eles, né? Talvez tenha algo similar. A gente vai ver isso ao longo da jornada aí, então. Deixa eu abrir aqui. Então, os manifestantes de Deus. Eu ia falar que todas as religiões, né, eles têm dois aspectos. Eles têm os aspectos, são os ensinamentos espirituais e os ensinamentos sociais. A manifestação certamente traz ensinamentos espirituais, que são os mesmos através de todos os períodos, todas as épocas. No entanto, os ensinamentos sociais, eles podem ser diferentes para cada idade, porque dependendo da época tem diferentes requisitos. Então, com o passar dos anos, os homens costumam mudar as revelações, principalmente nos ensinamentos sociais. E essas mudanças não foram pretendidas pelo profeta. E frequentemente a religião se divide em seitas e tem divisões. Talvez o clero e outros oficiais sejam acrescentados, novos rituais são adicionados. E existe uma troca de interpretação dos textos. E ao longo de vários e vários anos, essas mudanças feitas pelo homem confundem os ensinamentos. Essas diferenças influenciam os adoradores a escolher uma seita em vez de outra. E às vezes até guerras foram travadas por causa dessas questões. Então, portanto, por causa disso, a gente vai ver mais os ensinamentos espirituais que são eternos, né? Então a gente vai começar com Buda, 560 anos antes de Cristo. Buda foi o fundador do budismo. Ele nasceu na norte da Índia e seu nome significa o iluminado. O pai de Buda queria protegê-lo de toda a tristeza e sofrimento do mundo. Ele cercou Buda com riqueza e beleza e fez todo o possível para que Buda não fosse além dos limites de suas enormes propriedades e não visse a miséria e a pobreza que o cercavam. O pai de Buda era o rei no período nessa região da Indonésia. Buda se casou e teve um filho, Raul. Ele viveu uma vida verdadeiramente nobre, bela e pura. Ele tinha uma personalidade marcante, era bonito e extremamente gentil. Quando ele tinha 29 anos de idade, ele foi aos limites de sua casa pela primeira vez e viu as condições terríveis em que as pessoas viviam. Ele decidiu renunciar à sua vida de luxo e sair em busca de uma solução para o sofrimento da vida. Ele se vestiu com roupas simples e pediu por comida e sustento. Ele passou os 6 anos seguintes investigando a causa e a solução das aflições da vida. Ele foi para uma floresta e se isolou para meditar. Um dia, enquanto ele estava sentado sob uma árvore, que é chamado a árvore Bodhi, ele recebeu a iluminação de Deus e sua missão como mensageiro divino foi revelado para ele. Sua mente e coração foram inundados com a luz de um novo e sublime ensinamento. Nessa época, Buda tinha 35 anos de idade. Ele amorosamente ensinou as pessoas, trabalhou por elas e curou-as e guiou-as. Sua grande compaixão e amor transformaram suas vidas. Ele também realizou muitos milagres e foi o bálsamo da paz e alegria para seus corações. Multidões de pessoas fascinadas pelo encanto e santidade do Buda constantemente rodeavam para ouvir sua sabedoria e compartilhar de seu amor. Ele costumava sentar-se no campo e ensiná-los à medida que reuniam ao seu redor. Reis, príncipes, mercadores, pessoas comuns e mendigos vieram ouvi-lo, e muitos se tornaram seus discípulos. Os ensinamentos de Buda eletrizaram a Índia, e como consequência, ele e seus discípulos sofreram muita oposição.
como aconteceu nos casos de todos os manifestantes. Por um período de 45 anos, ele viajou por toda a norte da Índia e conquistou muitos seguidores. Ele ensinou que a vida mundana não pode trazer felicidade final. Ele viveu até os 80 anos de idade. Alguém disse que o budismo ensina a não ofender e ser ofendido. Buda resumiu o bem viver em seu famoso nobre caminho óctuplo, que são os seguintes. Eu acho esse nobre caminho óctuplo fascinante, muito incrível. Então vamos aqui no primeiro. O ponto de vista correto. Enfrentar as tristezas com paciência, problemas com compostura, ver em cada decepção algo que nos impulsione a uma realização maior e erguer-nos triunfantes como uma fênix das ruínas de sonhos não alcançados. Ter a crença correta em si mesmo, em nossos semelhantes. Não ser crítico ou indelicado, ou apontar defeitos ou intromissão. A aspiração correta. Aspirar à maior sabedoria, ao maior bem e ao maior desenvolvimento de nossa própria natureza, para aspirar a controlar-se, para nos libertar dos apegos, para educar e iluminar aqueles que nos rodeiam. Buda disse que é errado aspirar a ser rico, ser amado por aqueles a quem amamos, controlar os outros e ser reverenciado por outros seres humanos. A fala correta. Para falar apenas palavras de encorajamento, gentileza e ajuda. É um pecado desperdiçar palavras e enviar da boca as palavras indelicadas ou críticas. Nenhuma sabedoria vem por meio de argumentos, e nenhuma verdade por meio de dissensão. O maior de todos os pecados é usar a boca para fofocas, calúnias e falar palavrões. Nossas palavras devem ser pacíficas, puras e imaculadas. A conduta correta. Simplicidade de maneiras, de graça e dignidade, despretensiosa, nunca turbulenta ou atrevida. Ele não magoa os sentimentos de ninguém. Ele não participa de conflitos e desordens. Para cada palavra que ele pronuncia, ele ouve uma dúzia. Não tendo preconceito, ele não tem arrogância ou egoísmo para defender. Ele é quieto, simples e pacífico entre os combativos, silencioso entre os falantes e equilibrado entre os excitados, vivendo entre os mortos. A escolha certa do meio de vida. Não entrar em empreendimento que vai contra os princípios mais elevados. Ter dois padrões é o mesmo de ter nenhum. A maneira certa de viver. Consiste em alimentação certa, roupas certas, ambiente certo, harmonia certa em casa e nos negócios. Não é fácil ser consistente, mas apenas aqueles que são consistentes podem esperar ser sábios, pois consistência e sabedoria são sinônimos. Esforço correto. Todas as coisas vêm como resultado de esforço. Os que tentam sinceramente obter o objetivo do esforço. A palavra abraça sinceramente o princípio do esforço correto. É preciso ser honesto e sincero, e qualquer motivo oculto de qualquer tipo é fatal. Se alguém deseja inteligência para que possa usá-la para iluminar os outros, então é sincero e adquirirá qualquer poder que não deseja usar para si mesmo. E, por fim, a atenção plena e meditação corretas. Estar sempre atento, antecipar as necessidades dos outros, meditar sobre os ensinamentos divinos e discriminar entre necessidades e desejos. Não ter pensamentos maus, pois eles avançam como coisas vivas. Quando em meditação, nossa alma se retira para habitar no silêncio e nas profundezas de nossa própria natureza. Conversas diárias diretas consigo mesmo são necessárias para o verdadeiro crescimento de cada alma. Ele sai da sombra do temporal para a luz do eterno. Um dos axiomas mais famosos de Buda é: o ódio não cessa com o ódio.
mas com o amor. A regra de ouro de Buda: deve-se buscar para os outros a felicidade que deseja para si mesmo. O budismo tem sido, durante seus 2.500 anos de existência, uma das forças mais poderosas da civilização da Ásia. Estimulou a arte e a filosofia na China, e mais tarde iluminou o Japão com sua tocha de cultura. Ele predisse que em um futuro distante apareceria um Buda chamado Maitri, o Buda de fraternidade universal, como o quinto Buda. Então eu pergunto, por que precisamos dos manifestantes de Deus? Que valor eles conferem ao mundo? As manifestações de Deus têm aparecido periodicamente nesse planeta desde os inícios dos tempos. Eles ajudam o progresso da humanidade ao longo de um caminho que estamos desfrutando agora, um momento importante da unificação da humanidade. Sem o apoio amoroso e competente dos profetas, nada saberíamos de Deus ou das virtudes de Deus essenciais para o amadurecimento da humanidade. Nosso mundo teria permanecido estéril, escuro e brutal. A humanidade teria deixado de existir devido à guerra constante e à conveniência do nosso eu inferior. Mas em vez disso, eles nos trouxeram ao conhecimento de nossos seres espirituais, de um modo de vida diferente, da preciosidade da paz, da tranquilidade e do amor. E agora, graças às energias e poderes que eles trouxeram, estamos em um novo limiar de conexão um com os outros e aprendemos a trabalhar juntos, com um todo para a melhoria do mundo em que vivemos. Nas palavras de Baha'u'lláh. E se ele, exaltado seja ele, aparecesse envolto nas vestes do homem, isso é em virtude de sua misericórdia, a fim de que seus servos não fujam dele, mas que possam dele se aproximar, sentar-se diante da beleza de seu semblante, ouvir sua melodia inigualável e se encantar com o que se fará fluir de sua língua, e ser a eles revelado do céu de sua vontade. Cristo, no ano 1. Jesus nasceu em Belém, Judéia, no ano 1. Naquela época, o rei Herodes, um rei cliente dos romanos, governava a Judéia. Homens sábios, provavelmente zoroastrianos, que nós falamos no último Farside, vendo uma nova estrela no céu, entenderam que isso significava a vinda de um Salvador e foram a Jerusalém para encontrá-lo e prestar homenagem. Em Jerusalém, eles perguntaram a todos: onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Quando Herodes ouviu isso, ficou perturbado e chamou os magos em segredo e disse-lhes que, quando encontrasse o menino, deveriam avisá-lo para que ele também pudesse ir adorá-lo. Quando eles encontraram o menino, eles prestaram homenagem a ele, mas não voltaram ao rei Herodes, sabendo que o rei não tinha boas intenções. José, que se tornou marido de Maria, em um sonho, viu a intenção de Herodes de procurar o menino para matá-lo, e fugiu com o menino e sua mãe para o Egito. Quando Herodes soube que havia sido ridicularizado pelos rei-magos, ordenou que todas as crianças com menos de 2 anos de idade em Belém e arredores fossem mortas. Após a morte de Herodes, José foi guiado por sonhos para levar a família para a região da Galileia. Eles se estabeleceram na cidade de Nazaré, onde Jesus passou a parte da sua vida. A família de Jesus eram seguidoras da religião judaica, eram pessoas simples, mas profundamente religiosas. Jesus o acompanhava aos serviços na sinagoga e aprendia de cor longas passagens das escrituras judaicas. Quando Jesus tinha apenas 12 anos de idade, depois de 3 dias, eles os encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Jesus não teve uma educação escolar. Sua sabedoria foi divinamente inspirada,
Os mensageiros de Deus não recebem seu conhecimento diretamente. Não, os mensageiros de Deus recebem o seu conhecimento diretamente de Deus e não precisam de professores humanos. Como a família de Jesus era pobre, ele trabalhou na carpintaria com José. Ele sempre foi caracterizado pela grandeza e majestade, nobreza e pureza, e uma profunda devoção a Deus. Desde criança, ele demonstrou um interesse extraordinário pelos assuntos religiosos. Nesta época, José Batista estava pregando no deserto de Judeia, e por meio do mandamento divino preparou o caminho para o prometido novo Messias que breve se manifestaria. Muitas pessoas o ouviram e se tornaram seguidores leais. Mas, infelizmente, no final, José Batista foi preso e decapitado. Jesus começou sua divina missão aos 30 anos de idade, quando o Espírito de Deus desceu sobre ele por meio de uma pomba. E Deus o disse: Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Depois disso, Jesus foi chamado de Cristo, que significa o ungido. Como primeiro passo, Cristo foi para o deserto por 40 dias e noites, durante os quais jejuou e orou. Durante os 3 anos de seu ministério, que se seguiram, ele viveu uma vida turbulenta, mas bela, cumprindo sua missão exaltada, elevando as almas de seus ensinamentos sublimes, transformando muitas vidas com o esplendor de sua santidade, seu terno amor e sabedoria divina, e cumprindo suas muitas boas obras. Ele começou seu ministério na Galiléia Palestina e escolheu Cafarnaum como sua sede. A princípio, eles falavam nas sinagogas, mas à medida que aumentavam a multidão de pessoas que vinham ouvi-lo, ele começou a pregar nas praças públicas e no campo. Todos ficavam maravilhados com seu ensino, porque ele lhes ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os mestres da lei. Ele também realizou muitas curas e milagres. Cristo viajou por toda a Palestina, promulgando seus ensinamentos sagrados. Ele enfatizou a necessidade de purificação do coração, dos males mundanos como raiva, orgulho, ódio, egoísmo, ganância, luxúria. Ele exertou: Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. A regra de ouro de Jesus diz: Todas as coisas que querem que os homens façam a vocês, façam também a eles. Jesus conversou com pessoas simples em linguagem não técnica sobre assuntos essenciais da religião, ilustrando seus pontos de vista com exemplos relacionados à natureza e à vida humana. Desde o início de sua missão até o fim de sua vida, ele ensinou sobre a realidade de Deus, que o enviou, e sobre seu próprio relacionamento com ele. Ele ensinou que Deus governa o universo, o espírito motivador por trás do curso da história, um ser transcendente, absolutamente perfeito e justo, mas ao mesmo tempo um Deus misericordioso, perdoador e amoroso, e que interveio nos assuntos humanos. Cristo se referiu a si mesmo como um enviado por aquele Deus, que era maior do que ele. A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou, pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Tenho ainda muito o que dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. É óbvio, então, que o retorno de Cristo à Terra se refere ao retorno da mesma divindade, o mesmo Espírito de Deus, em outro corpo e com um novo nome. O furor, empolgação e interesse despertados pelas viagens e peregrinação de Jesus e sua influência transformadora atraíram a atenção dos fariseus e do clero judeu de Jerusalém, que enviaram investigadores para espionar Jesus e apresentaram um relatório sobre as descobertas.
O relatório foi adverso. Eles enviaram fariseus e sacerdotes selecionados para discutir com Jesus e se opor a ele. O que os incomodava mais do que qualquer outra coisa era a liberdade com que Jesus interpretava as leis e os ensinamentos de Moisés, sem respeitar as interpretações tradicionais. Eles argumentavam que ele estava indo contra a revelação de Deus, contradizendo Moisés e descaminhando o povo. Finalmente, ele foi condenado a ser crucificado, sendo acusado de blasfêmia, porque disse que era filho de Deus. Cristo foi crucificado aos 33 anos de idade, entre dois ladrões, e uma coroa de espinhos foi colocada sobre sua cabeça, após ter sido cruelmente abusado e maltratado. Suas últimas palavras foram: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Atestou Bahá'u'lláh, ainda, que quando o Filho do Homem entregou a Deus seu fôlego, a criação inteira chorou com grande pranto. Pelo seu sacrifício, porém, se infundiu uma capacidade nova em todas as coisas criadas. As evidências disso, segundo testemunham todos os povos da terra, estão agora manifestas diante de ti. A mais profunda sabedoria pronunciada pelos sábios, a mais vasta erudição desvelada por mente alguma, as artes que as mãos mais hábeis já produziram, a influência que o mais potente dos governantes tem exercido, são apenas manifestações do poder vivificador emanado de seu espírito transcendente e esplendoroso, que em tudo penetra. Damos testemunho de que ele, ao vir para o mundo, derramou o esplendor de sua glória sobre todas as coisas criadas. Por seu intermédio, o leproso foi curado da lepra, da perversidade e da ignorância. Por seu intermédio, o impuro e o refratário restauraram-se. Graças a seu poder, oriundo de Deus onipotente, abriram-se os olhos do cego e santificou-se a alma do pecador. Ele foi quem purificou o mundo. Bem-aventurado o homem que com a face irradiante de luz se volveu para ele. Agora, 500 anos depois, Maomé. Maomé nasceu em Meca, na Arábia, por volta de 570 anos depois de Cristo, em uma família atormentada por dificuldades. Tragédia envolveu sua infância, porque seu pai morreu algumas semanas depois dele ter nascido, e sua mãe alguns anos depois. Ele foi morar com seu avô, em cuja casa ele cresceu em um ambiente de amor e carinho. Quando seu avô morreu, alguns anos depois, seu tio, movido pelo orfanato triplo de Maomé, o adotou e cuidou dele até sua juventude. Maomé era pobre. Ele pastoreava ovelhas, mantinha um pequeno armazém, conduzia caravanas de camelos. Ele se tornou conhecido por sua bondade e nobreza de sua vida. Ele foi chamado de O Confiável, porque qualquer um podia depositar total confiança nele. Ele era caracterizado pelo amor, modéstia, compaixão e generosidade. Ele tinha uma doçura real em seu rosto. Maomé fez várias viagens comerciais para uma mulher rica chamada Khadija. Ela era uma mulher importante e bonita. Naquela época, ele tinha 26 anos e ela 42, quando decidiram se casar. Apesar da diferença de idade, o casamento deles foi tão feliz que foi um exemplo de casamento ideal. Sua natureza pacífica, sensível e espiritual contrastava nitidamente com o ambiente selvagem, caótico e imoral em que vivia. As pessoas eram semi-selvagens e bárbaras, e haviam constantes lutas sangrentas e confusas. A idolatria era a religião, às vezes até sacrificando vidas humanas aos ídolos. Parentes e vizinhos matavam uns aos outros, e as meninas costumavam ser enterradas vivas ao nascer, porque eram consideradas maldições. Frequentemente, Maomé retirava-se para a caverna, no Monte Hira, enquanto orava e meditava.
Uma noite, enquanto estava deitado no chão, ele foi cercado pela luz que desceu do céu e, ao mesmo tempo, ele teve uma visão gloriosa do arcanjo Gabriel, envolvido de luz e sentado num trono de fogo. Uma voz disse-lhe: Levanta-te, tu és o profeta de Deus. Vá pelo mundo e fala em nome do Senhor. Maomé fez conforme as instruções. No entanto, houve uma reação violenta à mensagem divina. Primeiramente, ele ensinou sobre o Deus único, e eles eram idólatras. Em segundo lugar, ele os ensinou a acabar com sua licenciosidade, do qual não queriam abandonar. Em terceiro lugar, ele ensinou princípios democráticos de igualdade entre todos os homens. Isso foi como uma dinamite para a ordem econômica injusta que existia. Após 3 anos de ensino árduo, ele conquistou menos de 40 pessoas. E no final da década, várias centenas de famílias o clamavam como um autêntico mensageiro de Deus. Ele tornou as 1000 tribos arábicas em somente uma. No entanto, as coisas estavam extremamente difíceis. Ele sofreu inúmeras perseguições severas junto com seus seguidores, muitos dos quais foram torturados e mortos. Quando soube dos planos para assassiná-lo, decidiu fugir de Meca para Medina, onde havia sido convidado. Lá ele foi recebido com entusiasmo, e seu sucesso atingiu suas alturas. A cidade inteira se converteu, e ele se tornou o chefe de Estado. Muitas das tribos selvagens da Arábia atacaram a cidade para tentar matá-lo. No entanto, embora Maomé apenas ensinasse que eles deveriam lutar na defesa, eles resistiram aos ataques com vitória. Os atacantes logo também se interessavam e também se converteram. Quando Maomé morreu, em 632 d.C., aos 62 anos de idade, toda a Arábia já estava sob sua orientação espiritual e administrativa. Para a nação árabe, foi como um nascimento das trevas para a luz. Ele conseguiu transformar tribos perversas e bárbaras em um povo civilizado e culto, do qual surgiram eminentes cientistas e homens de letras. O Islã significa submissão à vontade de Deus, e os seus seguidores são os muçulmanos. Sua sagrada escritura é chamada de Alcorão. Seus ensinamentos seriam ditados quando tinha revelações viessem a ele, embora Maomé era analfabeto. O Alcorão foi expresso com extraordinária beleza literária em árabe clássico. Como a língua era tão rica, muitos muçulmanos acreditam que nenhuma tradução pode fazer justiça a ela. À medida que o Islã se espalhou por todo o Oriente Médio, 3 séculos são considerados a idade de ouro da religião, de 750 a 1050. Nenhuma parte do planeta desfrutou de tanto progresso, conforto, segurança, paz e felicidade do que o povo do Islã. Eles fizeram contribuições valiosas para a cultura mundial. Eles estabeleceram a primeira universidade do mundo, em Córdoba, Espanha, e outras universidades importantes que serviram de modelo para as outras nações. Os cirurgiões muçulmanos foram os primeiros a dissecar o corpo humano. O primeiro telescópio conhecido foi construído por um muçulmano. Eles são os criadores da química, meteorologia e geografia modernas. Eles desenvolveram o método científico. Eles fizeram avanços significativos no campo da medicina, cirurgia, álgebra, matemática, aritmética, literatura, agrícola, botânica, astronomia, física, óptica, artes manuais, direito e arquitetura. Os muçulmanos desenvolveram um sistema decimal, sem o qual a ciência moderna e as transações comerciais atuais seriam impossíveis. Antes disso, eram usados os algarismos romanos. Um historiador, George Sarton, em seu livro A Introdução à História da Ciência, escreveu que, nesses 3 grandes séculos, as contribuições culturais do Islã constituíram 65% de todas as contribuições do mundo inteiro.
Este é talvez o exemplo mais notável da influência da religião na civilização. Alguns ditados islâmicos são: a tinta do estudioso é mais sagrada do que o sangue do mártir. A ciência é o remédio para as enfermidades da ignorância. É um farol reconfortante na noite da injustiça. Maomé ensinou seus seguidores a se lembrarem de Deus a cada momento e tornou obrigatório orar 5 vezes ao dia. No Alcorão, há advertências contra a ganância, a raiva, a inveja, a calúnia, a disputa, o orgulho e as dívidas. Lhe aconselha a ser justo no que fala, perdoar, ser bom para os pais, tratar as mulheres e as crianças com bondade, especialmente os órfãos, mostrar hospitalidade e cortesia, praticar a fraternidade sem discriminação e se esforçar para adquirir conhecimento. Promete um lugar no paraíso para quem parar de brigar, embora tenha razão. Ensina que não há maior distinção do que boa conduta. A regra de ouro do Islã é que ninguém trate seu irmão de uma maneira que ele mesmo não gostaria de ser tratado. Ela ensina que a única coisa que resta em valor espiritual é aquilo que é dado. Uma história que exemplifica isso é que uma cabra foi morta na casa de Maomé. Ele perguntou à sua esposa: o que resta do bode? Ela respondeu: nada resta senão o ombro. Mandei o resto para os pobres e os vizinhos. Maomé a respondeu: todo o bode permanece, exceto o ombro. O Alcorão prescreve paciência em mais de 70 passagens. Um exemplo é: quão boa é a recompensa de quem trabalha, que sofre com paciência, que deposita sua confiança no Senhor. Maomé aceita todos os profetas do passado e conta histórias no Alcorão sobre a vida de Jesus, algumas dos quais não estão contidas no Evangelho cristão. Maomé ensinou que Deus enviará a seu povo, no início de cada era, aquele que renovará a religião. Existem muitas profecias no Islã que, no cumprimento do tempo, Deus enviará 2 profetas, e a terra brilhará com a luz de seu Senhor. Todas as religiões serão unidas e inaugurarão um período de retidão e paz. Como Bahá'u'lláh escreveu sobre a importância da vinda dos manifestantes da religião que eles trouxeram ao nosso mundo no seguinte: a religião é, em verdade, um instrumento principal para o estabelecimento da ordem no mundo e da tranquilidade entre seus povos. O enfraquecimento dos pilares da religião tem fortalecido os insensatos, tornando-os mais audazes e mais arrogantes. Verdadeiramente digo, quanto maior o declínio da religião, mais penosa se torna a desobediência dos ímpios. Isso não pode levar, afinal, senão ao caos e à confusão. Agora, a gente fez esse exercício na última apresentação, mas eu acho que ele é extremamente importante porque ele concretiza essa similaridade entre todos os profetas. Então, a resposta pode ser sim, mas só porque é um simples sim, não significa que a questão não é profunda, né? Então, se alguém gostaria de se voluntariar para ler devagar cada uma dessas, seria ótimo. Só para botar na nossa mente essa similaridade. Posso ler aí, se você quiser. Então, o primeiro é profecias sobre o próximo manifestante. Quer que eu leia as outras também? Pode ler. Ou se alguém quiser ler e ir trocando de pessoa para pessoa. Eu vou ler mais 2, depois a gente passa para outra pessoa. Que tal? Faz assim? Pode ser. Pregam o amor, Sim. professam a ética, veracidade e virtudes, Com dão certeza. diretrizes sociais, meios de vida, lei de ouro, trazem um livro sagrado,
São seres iluminados com poderes divinos? Transformaram as estruturas da sociedade? Sofrem perseguições? Podemos ver que todos eles, isso que a gente conversou na última, passaram por todas essas coisas e eles exemplificam todas essas diretrizes. E pode parecer uma coisa, a gente está afirmando uma coisa simples, mas na verdade é uma revelação incrível se a gente pensar. Porque pode-se dizer que não é uma coincidência que todos eles tiveram isso. Se a gente conseguir identificar isso, é uma grande revelação para a gente, que todos eles realmente tiveram todas essas similaridades. E pode-se dizer que eles todos vieram do mesmo Deus. E por fim, foi isso aí. Apresentação dessa semana. Legal, Alex. Muito obrigado aí. Aprendemos um bocado aí sobre esses 3 manifestantes de Deus, né? Muito interessante aí saber por exemplo, né, da grande contribuição do Islã para as ciências, as artes, né, da humanidade. Nem todo mundo sabe disso, né? Que muito ajudou, muito impulsionou o desenvolvimento dessas ciências, a matemática, a astronomia, as artes, né? A civilização islâmica. Muito, muito interessante. Muito obrigado. Então, agora passamos aí os microfones aí para os participantes. Quem gostaria de participar, fazer alguma contribuição, alguma pergunta? O espaço é de você. Alô, bom. Eu não tenho uma pergunta, mas eu gostaria de parabenizar, né, um bom professor nesse itinerário da religiosidade, da espiritualidade, da história, né, da visão de mundo. Muito, muito obrigado, muito agradecido. Muito boa o visual também. Você toma umas fotos assim muito tocantes, muito emocionantes também. E parabéns, parabéns mesmo. Siga em frente que dá um bom caldo aí para o futuro. Muito obrigado. Eu me lembrei agora que pediram na última sobre receber os textos e a bibliografia, né? As fontes de onde tudo isso veio. A gente estava conversando com a minha avó da gente fazer isso na final da 4ª apresentação, né? Para compilar tudo junto e daí a gente pode mandar para quem quiser. Legal. Quem mais gostaria de perguntar ou fazer uma colocação? O Hulk não está hoje. Acho que o Hulk não está hoje com a gente para voluntariar, então. Nick, Ô, Fátima, fala. então, eu gostaria também eu não vou ter nenhuma pergunta, mas parabenizar o Alex. Eu realmente estou encantada com tudo que eu vi. Eu nunca tinha tido a oportunidade assim de ver tantos detalhes sobre todas essas religiões que ele apresentou hoje aqui. É muito encantada, especialmente sobre Buda, né? Porque a gente vê que a literatura sobre Buda é muito restrita. Aí a gente são assim muito polarizadas, assim, a gente não sabe bem em que se basear. Então ele trouxe essas informações, eu achei preciosíssimas. E realmente assim estou encantado com tudo, como o Fernando falou, né? A gente se beneficiou de tantas imagens maravilhosas, perfeito. Eu fiquei encantada, Alex. Parabéns, você é tão jovem e fez essa apresentação tão rica, realmente um presente para todos nós, viu? Parabéns Foi mesmo. tudo minha voz, isso aí. Ela que... Eu só gostaria de fazer eu não sei se eu não entendi, não ouvi bem, mas quando você se referiu àquele que anunciou a vida de Jesus, eu não sei se eu ouvi José, porque na verdade foi João Batista. Eu não Sim, sei se você... eu falei João Batista. João Batista, né? Sim. Aí eu entendi assim. Então, assim, parabéns mesmo, estou encantada, viu, com tudo que... Muito obrigado. É maravilhoso. Parabéns mesmo. Quem mais queria? Su, você queria dizer uma coisa, Su? Nós estamos estudando essas coisas
coisa que sempre realmente toca de mim muito forte, eu sou uma professora, não? Como esses exemplos divinos que vêm para a humanidade com tantos milagres e tantos milagres de palavras de Deus e tudo isso, como eles mudam populações inteiras e para eles ficar juntos e fazer essas civilizações incríveis. Pessoas que eram barbarous. How do you say that, Alex? Barbaros. Yeah. Pessoas sem educação, muito ignorantes, sem qualquer ajuda na vida. Ele realmente transformou. Por exemplo, Moisés, incrível, 40 anos no deserto. Ele ensinou esses escravos. Ensinou. E para os filhos deles. Até os filhos tornaram prodígios e foram para a Terra Santa e fez essa civilização. Zoroaster, mesma coisa. Pessoas que ignorantes, absolutamente. E em 10 anos, quando o rei foi o primeiro, realmente, pessoa de acreditar, juntos, eles fizeram milagres em Pérsia. Absolutamente. Mudou dia para noite para dia. E mesma coisa com Maomé. Mesma coisa. É uma civilização que realmente foi ninguém acreditou no mundo como foi. Todos eles, por exemplo, na Europa, nesse tempo, só tinha esses bibliotecas com um livro que foi com corrente para ninguém tirar ou danificar nada. E no mesmo tempo, em os países islâmicos, pessoas individuais tinham bibliotecas com centenas de volumes. Então, o que eles fizeram para a humanidade é uma coisa incrível. Nick, posso falar? Sim, eu gostaria de lembrar. Primeiro, eu queria agradecer e dar os parabéns à Su e ao Alex, que realmente foi fantástico. Não pude estar presente, mas estou acompanhando o que vocês estão depois mandando pelo YouTube. Mas aí nós vamos ver depois o que a Fé Bahá'í vai fazer para essa unificação da humanidade e do planeta. Sim. Então, eu gostaria só de lembrar que nós Bahá'ís viemos de diversas religiões. Eu mesmo vim de zoroastrianos, tanto do lado do pai como do lado de mãe. E muitos são de judeus, muçulmanos, budistas, cristãos. Então, a gente não tem que ver essa maravilha que está realmente acontecendo, já essa unificação no mundo inteiro. Porque nós, Bahá'ís, estamos vindo de todas essas outras religiões que vocês estão falando aí. Obrigada. Legal. Quem mais, gente? O Geraldo, você queria dizer alguma coisa? Já está me colocando no rolo, né? Eu estava caladinho aqui. Bom, olha, a Yasamin
estava falando que é de estranhar, que a Febrae vai ter que lidar com isso mais tarde, mas é aquele negócio, pelos frutos conhecereis a árvore, né? Ou é, a proposta da Febrae é chamar pessoas do mundo inteiro. As frutas da árvore da vida são um sabor fora de série. Então, a proposta da Febrae é chamar a terra inteira para experimentar essas frutas. É uma coisa pura, saudável, muito bela, sabe? Eu me emociono todos os dias que eu leio alguma escritura, que eu faço algum estudo. Então, é difícil a gente não se emocionar com uma coisa assim tão bonita. Viu? O Alex está muito de parabéns, viu? Na hora que sai a segunda, eu mando para todo mundo as lives. Tá bom? Obrigado. Legal, Geraldo. Obrigado. Agora você me deu uma bela ideia, Geraldo. Eu tenho uma maçã deliciosa na cozinha. Daqui a pouco eu vou pegar essa maçã aí. Bom, muito bem. Quem mais gostaria de falar alguma coisa? Deixa eu ver. Procurar alguém. Estou sentindo que a Georgina quer dizer alguma coisa, né, Georgina? Você quer falar alguma coisa? Vamos lá te voluntariar. Vai. Vou assumir o papel do Hulk aqui. Não, o que eu queria dizer é que todos os mensageiros que já vieram, né, no passado, que estão registrados na história, nós estudamos todos eles, né, dentro da Febrae e acreditamos em todos, né? E muitos virão também no futuro, né? Ela fala que não antes de 1000 anos da vinda dele virá um novo, né? Então, a gente nunca foi contra o outro, ao contrário, um sempre reafirmou o que o outro disse e também anunciou a vinda do próximo. Em todas as escrituras que a gente começa a ver, ler, estudar, a gente vê que há uma conexão entre todos eles. E é a mesma coisa que a gente dizer, né, que o mesmo sol que nasceu há 6.000 anos atrás é o mesmo sol de hoje. É isso aí. Nick, você tá mudo. O Nick acho que saiu fora. Acho que foi comer maçã. Nick, você tá mudo. Eu estou em mudo, perdão. Eu estava falando sozinho. Né? Bom, vamos lá ver. Eu estava dizendo aí que a gente gosta também de ouvir aqueles que estão participando aí, são novos, então talvez estejam participando pela primeira vez ou segunda vez. Estou vendo os nomes aí. Deixa eu ver. Lila Bernardo. Para mim, acho que é um nome novo, não sei, não tenho visto esse nome. A Lila é antiga dos Farsights, mas a Lila pode falar. Legal. Nossa amiga lá de Portugal. Você gostaria de falar alguma coisa, Lila? Não sei se está nos ouvindo. Está com o microfone aberto, mas não sei se está nos ouvindo aí. Talvez não esteja aí nos ouvindo. Mas deixa eu ver, vamos voltar nossas atenções aí para alguém aí. Bom, antes de mais nada, alguém mais gostaria de se manifestar, dar alguma opinião ou fazer alguma pergunta? O Edevir levantou a mão. Edevir, você levantou a mão, desculpa, eu não te vi. Edevir, pode falar. Mais uma vez, parabéns para o trio pela ótima apresentação. O destaque que gostaria de fazer é o seguinte. Vejamos, vamos pegar só um exemplo dentre os muitos que
falou, pegar, por exemplo, o Maomé, que está um pouco ligado com o cristianismo, né, que veio logo depois, numa região onde as tribos, centenas de tribos bárbaras, guerreando constantemente em guerra entre si, por domínio, por poder, e Maomé se levantou no meio deles como um mensageiro divino, e veja a transformação que houve na comunidade em que ele teve influência, né? Em certo tempo, grandes universidades, as primeiras universidades, surgiram através da sua influência, né? E vemos aí um período em que um manifestante anterior, os seus seguidores queriam tentar abafar, liquidar com os novos adeptos da nova fé divina. E veja o que aconteceu. Lutaram 300 anos, né? Guerrearam 300 anos para tentar os cristãos derrotar os muçulmanos. E realmente não conseguiram, porque Deus não ia permitir que a nova manifestação divina viesse a ser massacrada e exterminada. De maneira que a gente então vê que realmente quando surge esse manifestante divino, sozinho, sem ninguém, ele domina o mundo ao seu redor e passa a humanidade para um novo passo adiante de progresso da civilização. Muito interessante, muito importante, assim, divinamente explicável somente através de uma explicação da influência divina através de seu manifestante. Parabéns, mais uma vez, pelas belíssimas apresentações, pelas duas apresentações até aqui, muito ricas e realmente de grande proveito, acho que para todos nós. Obrigado. Obrigado, seu Idemir. Muito bem lembrado, aliás, também, por sinal, né? A gente que, né, estuda história aí na escola, né? Os livros de história parecem identificar os imperadores, né? Os reis, os líderes aí como os impulsionadores da sociedade, né? Praticamente todos os livros de história falam das guerras, né, entre diversos reis, ou imperadores, enfim, e tal. Mas na verdade a gente sabe que os verdadeiros impulsionadores do desenvolvimento da sociedade não são os reis, os imperadores, são na verdade as manifestações de Deus. São os manifestantes de Deus que são a origem de todo esse impulso do desenvolvimento das sociedades. E nós acabamos de ver isso nessa apresentação aí que o Alex e a Su fizeram, né? Com tantos exemplos de riqueza científica, artística, etc., que foram trazidos aí por Buda, por Cristo, por Maomé. E aí na semana que vem, eu acredito que o foco da apresentação, se eu entendi bem, Alex, vai ser o Bab, né? Acho que é o próximo tema dessa sequência. O próximo vai ser o Bab. Isso, da sequência de apresentações. Aí nós vamos aprender bastante aí sobre a história da vida do Bab, que vai ser com certeza maravilhoso. Bom, queridos, eu acho que com isso chegamos aí ao final da nossa sessão de hoje, né? Já são aí quase, acho que aqui são 11 horas, mas já deve ser quase 7 horas aí no Brasil. E aproveitamos então para realmente agradecer muito ao querido Alex, a querida Su, pela apresentação, que tanto nos ensinaram, e agradecer também a todos vocês por estarem com a gente hoje. A gente deseja um maravilhoso, excelente fim de semana para todos. E se Deus quiser, nos reveremos na sexta-feira que vem com a sequência
dessa série de apresentações sobre os manifestantes de Deus, que, como já dissemos, vai focar sobre a vida e os ensinamentos do Baba. Okay. Queridos, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau a todos. Abração. Até a próxima. Até a Grande próxima. abraço. Alegria, felicidades. Felicidade. Tchau. Boa semana, obrigado. Tchau. Que semana boa. Um beijo bem grande para todos. Obrigada. Boa noite. Abraço. Boa noite, tudo de Bom feriado. Boa noite. Da paz. Vamos assistir. Depois envia o link para a gente, por favor. Com certeza, queridos. Enviaremos o link. Será feito. Estamos gravando. Abração. Tchau, tchau. Muito bom. Tchau, tchau. Tchau.